Boa noite a todos. Muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para anunciar as boas novas de salvação. E mesmo você que já conhece o Evangelho é o poder transformador da vida através de Cristo Jesus. Talvez essa noite você precisa escutá-lo novamente, não para uma nova rendição, mas talvez para retornar aos caminhos do Senhor. Não conheço o seu coração, mas tenho certeza que essa mensagem falará a ele. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, nós vamos ler o texto todo e depois nós vamos ler só a parte na qual nós iremos aplicar esse texto. Mateus capítulo 12, versículo 9. Versículo 9 diz assim: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para curar Jesus, eles lhe perguntaram: permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Versículo 13: então ele disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como água. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Agora nós vamos ler a parte na qual nós vamos aplicar a nossa mensagem. Olha o versículo 10, diz: estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Versículo 13: então ele disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como água. Esse texto ele traz duas lições iniciais, e dessas lições nós vamos tirar grandes momentos aqui essa noite. A primeira lição fala da intenção de Jesus: e estava ali. Note que essa expressão estava ali é uma espécie de exclamação que nos chama a atenção para o modelo de pessoa que Jesus notou ao entrar na sinagoga. Jesus não se sentou do lado de doutores da lei, nem mesmo de políticos influentes que foram seguir seus rituais. Jesus está à procura de pessoas que precisam ser curadas. Não nos importa a sua classe social, sua influência na sociedade, ou se você é um simples ninguém, que você fala tão baixo que as pessoas nem notam quando você passa. O Evangelho é para todos. Marcos 2:17 diz: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Talvez ao Jesus entrar nessa localidade, ele não procuraria o mais inteligente, ele não procuraria o que conheceria mais a palavra de Deus, mas ele está procurando você, que precisa nessa noite ser curado. A segunda lição que nós vamos tirar é a condição desse homem. Olha o versículo 10, a parte A: estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns dizem ressequidas, algumas tradições dizem a mão ressequida, que não tem movimento. Em Lucas 6:6, é por isso que é bom sempre buscarmos em outros textos, ela fala de uma passagem que dá uma informação a mais. Havia um homem cuja mão direita era deformada. Ele especifica qual das mãos era deformada. Ele fala a mão direita. E naquela época, a mão direita significava
serviço, trabalho. E até um pouco tempo atrás, no Brasil, não se existia nem carteiras para canhotos. Todo mundo tinha que aprender a escrever com a mão direita. Não existia canhoto. Canhoto veio existir de um tempo para cá. Significava então trabalho, sustento. E sem a mão, aquele homem não podia trazer o sustento para a sua família. Ele não podia trabalhar. Além disso, uma mão ressecada, como muitas traduções trazem, como nós lemos, significa uma mão sem vida, uma mão sem força, uma mão sem vitalidade, uma mão sem função. E talvez é nesse estado que a sua alma chegou aqui essa noite, sem vida, sem função, sem vitalidade, sem um sentido. Eu não sei se aquele nosso amigo paralítico, quando foi à sinagoga naquela manhã, ele esperava que a sua mão ressequida seria curada. Talvez ele, sendo um homem devoto, ele foi lá simplesmente para adorar a Deus. Mas ele recebeu muito mais do que esperava. E pode ser também, meu amigo ouvinte, que essa noite Deus pretende te abençoar com a salvação que é muito mais daquilo que você esperava. Eu não sei o motivo pelo qual você veio. Talvez você goste dos louvores, talvez você ame o carinho que os crentes dão a você, talvez você goste até mesmo da palavra, porque você já foi muitas vezes enganado por ela, por outras localidades que pregavam falsas doutrinas. Eu não sei, mas essa noite Jesus quer marcar um X no seu calendário e falar que agora essa mão ou essa vida está curando, está curando. Por isso, desde já, nós afirmamos: Jesus quer curar a sua vida. Mas como? Nesse texto foi com uma simples ordem. E é sobre essa ordem que nós vamos discorrer a maior parte da nossa mensagem. Essa ordem nós vamos tirar 5 lições dessa ordem, para que nós possamos tirar várias lições essa noite. A ordem é: estenda a mão. Primeira coisa que nós vamos anotar aqui, eu dividi em A, B, C, D e E. A primeira coisa é quem recebeu essa ordem. Então, ele disse ao homem. Jesus ordenou: estenda a sua mão. E essa ordem foi dita a um homem incapaz de obedecer. Jesus não fez para tirar sarro dele, ou para menosprezar ele. Cadê sua mão? Mostra sua mão, eu sei que você não consegue. Não. Jesus fez para provar a sua fé. Pois quem faria algo que é impossível de fazer? Aquele homem não tinha uma doença fingida, e a sua mão estava ali, era uma coisa murcha, seca, uma coisa inútil. Isso é aprovado porque até os próprios fariseus queriam tramar um jeito de matar Jesus. Eles mesmos atestaram que Jesus curou aquele homem. A própria palavra diz que aqueles fariseus atestaram que aquilo não tinha sido um truque de mágica, porque eles falaram: como é que pode ele curar no sábado? Então houve uma cura. Vamos pensar então: se o homem da mão atrofiada pudesse estender a mão, nenhum milagre seria necessário, já que a mão do homem não estava atrofiada. Mas é evidente que ele não conseguiria mover a mão, e ainda assim o Salvador se dirigiu a ele para que ele pudesse mexer. Fica claro aqui de entender que Jesus pediu o que era impossível daquele homem fazer. Estende a tua mão. Assim como Jesus ordenou aquele homem, ele também tem uma ordem, e é esse versículo que
nós vamos também trabalhar. Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. A lição que tiramos é sobre a maneira como o Evangelho fala ao pecador. Pois o Evangelho atua em nós, em toda a nossa miséria, em toda a nossa incapacidade, em toda a nossa impotência. Veja o que está escrito em Efésios e repare, mas preste bem atenção na nossa participação da cura espiritual. Preste bem atenção. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de ter. Vocês viram a nossa participação na salvação? Nenhuma. Porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Meu amigo, a sua própria incapacidade e impossibilidade é o vazio exato do qual o poder de Deus pode ser evidenciado. É exatamente assim, incapaz, impossibilitado, que o Evangelho chega, para que o poder se manifeste no Evangelho e no próprio Senhor, e não na pessoa que é salva. Jesus disse exatamente o que o homem não poderia fazer para demonstrar a sua glória. Jesus diz para você exatamente o que você não pode fazer para que ele demonstre a sua glória em você. Você é incapaz de se curar, pois é pecador. Reconheça isso essa noite e será o primeiro passo para a sua cura. Outra lição que podemos tirar é que essa ordem foi dada a um homem que estava disposto a obedecer. Não há um diálogo complexo. O homem poderia contar sua longa história e se vitimizar por muitas das vezes nós fazemos com os nossos pecados também. Tadinho de mim. Spurgeon diz que tinha um homem que entrava no ônibus e toda vez ele também tinha a mão atrofiada, e para não pagar o ticket do ônibus, ele saía gritando: coitado de mim, coitado de mim. E muitas das vezes é assim que nós fazemos. Nós colocamos a culpa: eu fui criado assim. Olha, isso é uma herança ancestral. Ou até mesmo nós vamos além, né? Olha, esse é meu signo, é meu jeito, não tem jeito, eu sou assim. Nós colocamos a culpa em tudo e em todos, mas nós nunca admitimos que as nossas próprias ações nos levam à morte. Pensem bem num ladrão. Muitos ladrões gostariam de ser salvos da prisão. Muitos ladrões gostariam de ser salvos, de ser presos. E temos um policial aqui que poderia saber que ele vira machão, mas na hora que a polícia chega ele chora. Por favor, não faz isso comigo. Alex pode falar mais do que ninguém, que deve acontecer. Mas é muito difícil você ver um ladrão que quer ser salvo de não cometer mais os mesmos erros. Sabe de uma coisa? Muitos querem ser curados, mas poucos querem ser restaurados. Muitos querem ser libertos do inferno, mas não querem ser libertos de mais fazer o mal. Esse é o grande problema. Você quer ser curado, meu amigo? Pode ser. Você quer ser salvo do pecado? Você pode ser. Você quer ser salvo e liberto da escravidão, da corrupção? Pode ser. E esse é o caminho pelo qual você pode ser salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo. O seu nome é Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio com o propósito de fazer isso por verdadeiros pecadores. Pois é evidente que Ele não pode salvar os homens de pecados se
se eles não o tiverem. Ele não pode curar mãos ressequidas se essas mãos não forem ressequidas. Não tem como Jesus te curar se você não admitir que é um pecado. Ele vem a quem o deseja, a você que é culpado, a você cujas suas mãos estão ressequidas. Estende a sua mão. Segunda coisa que nós podemos notar como grande lição é quem deu a ordem. Então, ele disse ao homem, e ele é Jesus. Já ouvimos então que Deus não deu essa ordem, que Jesus não deu essa ordem para tirar a sarra do homem. Além disso, Jesus não deu a ordem por não saber que ele não tinha uma mão ressequida. Jesus sabe de todas as coisas. Lembra que ele estava lendo a mente daqueles fariseus que tramavam matar. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus conhece o seu coração, sabe dos seus pecados, e mesmo que você nunca tenha crido nele e ofende Jesus todos os dias, mais e mais, mais e mais, ele sonda o seu coração, ele sabe dos seus anseios, ele sabe dos seus medos, ele sabe das suas dificuldades. Mais do que isso, Jesus tem poder para te libertar, e mais do que poder, ele quer te libertar. Ao longo da sua caminhada, Jesus fez muitas coisas. Curou leprosos, coxos e mancos, mulher com fluxos de sangue, tirou demônios e até mesmo ressuscitou pessoas, para demonstrar que ele era o enviado de Deus e que tinha poder para salvar a humanidade. Hoje à noite nós estamos escutando mais uma dessas histórias. E a cura da alma foi realizada na cruz do Calvário. Ao invés de mãos ressecadas, Jesus nos apresenta a nós mãos perfuradas pelos pregos que o prenderam naquela cruz. Olha, eu não acredito, você não vai ser o primeiro. Tomé também, depois de Jesus ressuscitar, ele fala: olha, se eu não ver as marcas dos pregos na mão de Jesus, eu não vou acreditar. E olha como Jesus trata Tomé, João 20, 27, e Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado, pare de duvidar. Com essa atitude, Jesus não condenou Tomé, e sim demonstrou a Tomé que, mesmo que ele não cria antes de ver Jesus estava disposto a passar por tudo aquilo novamente. Mas sabe por que Jesus não morreu de novo? Porque o sacrifício dele é suficiente para salvar a todos. Essa é a maneira de Jesus agir. Primeiro, ele ordena a você que você se arrependa. Depois, ele coloca em você uma oração do seu coração, a oração mais sincera possível. E depois, ele dá a graça de você fazer essa oração, para que você alcance essa bênção no mesmo. Onde está o nosso orgulho na salvação? Falamos que os pregos seguraram Jesus na cruz, e é verdade, fisicamente eles o seguraram. Mas além dos pregos, o que segurou Jesus na cruz foi o amor por cada um de nós. Foi o amor por você. O hino 505, eu acho fantástico.
Ele diz: mãos carinhosas, tão maltratadas, por mim cravadas em uma cruz. Hoje à noite você pode trocar mãos ressecadas por mãos limpas, através das mãos perfuradas de Jesus, através do sacrifício de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Estende a sua mão. Letra C. Vamos falar agora da própria ordem, da ordem em si. Então, Jesus disse ao homem: estenda a mão. Jesus vai direto ao ponto. Acho muito interessante. Ele não pede: esfregue a sua mão. Ele não fala: olha, mostre a sua mão ao sacerdote. Ele vai fazer um ritual, ele vai matar um bode, e aí você vai ser curado. Ele nem pede mesmo para que o homem lave a sua mão. Ele simplesmente pede: estende a sua mão. E nós podemos lembrar da história de Naamã. Naamã era um homem com lepra. Ele foi até Eliseu e Eliseu falou: olha, se você quer ser curado por essa lepra, mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E ele saiu dali como? Feliz? Não. Ele saiu dali muito triste. Assim, lá no meu país tem rios tão mais limpos e bonitos e belos. Eu vou mergulhar nesse rio sujo. Mas veio uma voz de um servo que o aconselhou. 2 Reis 5, 13 e 14 diz: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhes diz: se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de um leão. Assim que a mão foi estendida, a ferida foi curada, e a ordem atingiu diretamente o objetivo desejado. Jesus não pede essa noite, meu amigo ouvinte, vá para sua casa orar. Jesus não te pede assim: leia toda a Bíblia, aí você vem até a mim. Jesus não pede para você cumprir ritos de purificação. Ele ordena: creia no Senhor Jesus, e você será salvo. Mas talvez mesmo assim o seu coração ele diz: eu preciso arrumar a minha vida primeiro, e aí eu vou me entregar a Jesus. E esse é o ponto, esse é o seu erro. Não tem como. Sem fé em Jesus não existe arrumação de vida. Sem crer em Jesus não existe oração. Sem crer em Jesus não existe vida de gratidão. Sem crer em Jesus não existe arrependimento. A fé deve estar presente em toda oração, em toda gratidão, em todo ato de arrependimento. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas com a camiseta escrito gratidão. Pelo que? Para quem? Não, eu sou uma pessoa grata. Mas a vida está destruída. Como ser grato? Sem fé em Cristo Jesus. Portanto, devemos ir direto ao ponto e exigir fé, dizendo: creia e viva. Estende a tua mão. E por mais que um pregador muito mais habilidoso do que eu explique da melhor maneira o Evangelho, ainda será necessário um grande salto de fé. Aquele estender de mão foi inteiramente um ato de fé e não um ato de razão. E assim é crer em Jesus.
Por mais que a fé e a razão andam juntos, a fé vai mais longe. Quem disse isso? Agostinho. A fé e a razão andam juntos, mas a fé vai mais longe. Porque crer em Deus não é crer que uma girafa pode voar. Não é uma coisa insensata, não é uma coisa doida, sabe, todo mundo pirou. Aquela igreja lá só tem maluco. Não é uma coisa insensata, é uma coisa que faz sentido. Mas mesmo assim, a fé é necessária para a salvação em Cristo Jesus. Além de um ato de fé e não de razão plena, me parece ter sido também um ato de decisão. Pensa bem, esse homem era devoto e os principais sacerdotes ou seus líderes tramavam matar Jesus e observavam para que um mísero deslize pudesse o condenar. Mesmo com todos observando, o homem não pediu uma opinião aos seus líderes. Talvez essa noite, meu amigo ouvinte, você esteja pensando que, se crer em Jesus, muitos dos seus amigos vão debochar de você, que sua família vai te desprezar, ou você vai perder colegas fiéis da farra e da bagunça. Ao tomar essa decisão, você tem que entender que você vai deixar de tomar muitas coisas. Quando eu fui casar, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: olha, você sabia que falar um sim é falar um milhão de nãos? Eu falei: como assim? Olha, você está falando sim no seu casamento, e você está falando não para qualquer outra possibilidade que poderia acontecer. Para mim tinha poucas possibilidades, né? Então vocês podem ver que eu não era um rapaz muito esbelto. Mas quando nós decidimos um sim, quando nós tomamos uma decisão, várias outras são deixadas de lado. E é isso que o Evangelho exige de você. Tudo. Ele quer tudo de você. Lucas 14, 26 diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Com um ato de fé e uma decisão convicta, nessa noite, estende a tua mão. Letra D. A obediência a essa ordem. Então ele disse ao homem: estenda a mão, e ele a estendeu. Sem questionamentos, sem mudar a ordem, ele não transformou a ordem, sem obedecer parte da ordem, sem se vitimizar por ser difícil demais. Ele simplesmente obedeceu. Sem questionamentos. Um pregador muito famoso que uma vez disse que um homem chegou nele e falou assim: olha, eu posso até acreditar que Deus existe, mas eu não creio de todo o coração nesse Deus. Esse pregador virou para ele e falou assim: olha, se eu falasse para você que eu não acredito em você, o que isso vai arremeter? Qual é o sentimento que você vai ter? Ele falou assim: eu vou pensar que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou um mentiroso, que eu sou uma pessoa que não é de confiança. Ele falou: e se você falar para mim, olha, você não é de confiança, qual você acha o sentimento que eu vou ter? Ele falou: acho que o mesmo sentimento. Vamos ficar chateados, nós vamos pensar: eu não sou, nossa, eu sou uma pessoa ruim. Então, sabe de uma coisa? Muitas das vezes é isso que nós fazemos com Jesus. Nós não confiamos.
quando nós não confiamos em Jesus, nós atribuímos a Ele ser uma pessoa ruim. Nós atribuímos a Ele ser um mentiroso. Nós atribuímos a Ele ser um Deus que não cumpre as suas promessas para conosco. Sem questionamentos. Lembra da história do jovem rico? Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Marcos 10, 17. E Jesus falou: olha, vende tudo que você tem. Essa é a ação prática de confiar. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Obedecer uma ordem implica em ação e não em contemplação. Obedecer uma ordem implica em ação. Uma ordem sem questionamentos. Ele obedeceu sem mudar a ordem. Ele não colocou uma outra coisa boa para mudar a ordem. Olha, eu vou jejuar por 7 dias, eu não consigo estender minha mão, mas pode ficar tranquilo, Jesus, eu jejuo por 7 dias e assim o Senhor me dá a cura. Vou dar um exemplo. Suponhamos que meu pai fala para mim assim: filho, vai lá e lava o carro. Não gosto muito de lavar o carro. Não gosto muito de lavar o carro. Eu gosto de lavar a varanda. O que eu faço quando ele chega? Eu vou lá, lavo a varanda bonitinho. Qual que era a ordem? Lava o carro. Lavar a varanda é ruim? Lavar a varanda? Não, estou ajudando também. Mas qual que era a ordem direta? Lava o carro. Esse homem, ele não mudou a ordem de Jesus. Não adianta dar esmolas. Não adianta ler bons livros. Não adianta vir à igreja frequentemente todo domingo. Isso é muito bom. A ordem é: estende a tua mão. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Sem mudar a ordem, sem obedecer parte da ordem. Eu creio que Jesus salva e que Ele tem poder para me curar, mas me entregar de todo o coração não dá. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou eu entrego tudo, ou não entrego nada. Deus quer tudo, e se eu não entregar tudo, eu não vou ter nada. Além disso, ele obedeceu a ordem sem vitimizar, sem falar que era difícil demais. De fato, aquele homem poderia ter dado muitas desculpas, e seriam justas. Eu não consigo, eu já tentei muitas vezes, eu sou incapaz. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas isso não impede de nós obedecermos a grande ordem. Você pode me dizer: mas André, você não me conhece, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu já pratiquei, você já não olha as coisas que eu pensei. Quanto mais incapaz o pecador for, mais a glória de Deus será manifestada nele. Imagine um açougueiro, quando ele viu um cão se aproximando do seu açougue, querendo pegar um dos seus ossos. Ele pode fazer duas coisas. O mais óbvio é ele falar: sai, dá um chute, né? Sai daqui, sai daqui. Ele veio mendigar aquele cachorro, ele veio mendigar, ele veio, sabe, a pior coisa possível.
E o açougueiro fez o quê? Mas sabe a outra coisa que ele pode fazer? Pegar outro osso, colocar na porta do açougue, estabelecer contato e fazer daquele cão o seu grande companheiro. Aquele cão agora vai proteger para que outros cachorros não cheguem mais para roubar o seu osso. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? No meio da multidão, ela nem ousou chegar a Cristo, mas veio por trás dele e tocou na orla da sua veste. Ela roubou a cura, por assim dizer, e é o que ele disse. O que Jesus disse? Vem cá, mulher, o que você está fazendo? Que direito você tem de tocar na minha roupa e roubar uma cura? Uma maldição virá sobre você. Será que foi isso que Jesus falou? De modo algum. Ele a chamou e ele a contou toda a verdade. Ele disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salva. Vai até ele, empurra tudo para poder tocar, dá um bote nele. Se houver uma multidão de pecados e medos entre você e Cristo, abra caminho através deles, com uma fé absoluta. Mesmo que você seja o inimigo mais miserável que já confiou nele, confie nele agora, para que se diga no céu que há um pecador maior salvo hoje do que jamais foi salvo antes. Sem questionamentos, sem mudar a ordem, sem obedecer parte da ordem, sem se vitimizar. Estende a tua mão. E por fim, nós vamos encerrar com o resultado dessa ordem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão, e ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Temos duas lições. Primeiro, restauração plena. A mão não melhorou ou ficou quase boa, ela ficou igual à outra mão. Jesus podia falar assim: vou curar um pouquinho, vou te indicar um fisioterapeuta, ele vai finalizar o seu procedimento. Não. Restauração plena. Outra coisa que foi uma restauração instantânea. O homem não precisou de um tempo para ser curado. Ou Jesus deu um prazo para ele se acostumando. Eu vou abrir um pouquinho e eu vou acostumando. Quando eu acostumar a pegar o jeito, aí eu vou dizer que eu fui curado. Restauração plena. Restauração instantânea. Isso implica que crer em Jesus traz restauração plena. Crer em Jesus traz restauração imediata. Você crê, você está salvo no mesmo momento. Estende a tua mão. Significa ter fé que Jesus é capaz de curar a sua alma. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Além do mais, a mão de Jesus, aquela mão perfurada, ela continua estendida até você. Eu só não sei, mas quanto tempo. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Nessa noite, abra o seu coração, estenda a tua mão, acate a ordem de Jesus, creia no Senhor e será salvo. Tem um louvor que a gente gosta de cantar,
eu gosto muito de cantar ele em voz. Eu gostaria de encerrar cantando ele a capela e depois disso o Arthur pode voltar. Que é aquele louvor que diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Essa noite, estenda a sua mão até Jesus, porque Ele está não somente com a mão estendida, mas está de braços abertos para te receber.